precisa ser vivida e aplicada. Seguir a verdade significa não apenas conhecê-la, mas de forma efetiva, viver. Viver a sua falsa. Ele falou, não. Eu preciso verificar qual é a verdadeira, eu preciso me aprofundar em qual é a verdadeira, para que quando venha a falsa, eu possa identificá-la facilmente. Então é interessante porque sempre nós estaremos com foco, nós precisamos ter o foco exatamente nesse contexto da verdade. E essa verdade, queridos, ela vai nos dar uma identidade. Ela vai trazer para nós um propósito e sabermos quem somos em Cristo e para onde estamos indo. A verdade, ela liberta. João vai falar isso no capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus queridos irmãos, a igreja, ela precisa pregar a verdade. E não ficar tentando enganar-se com as fábulas desse mundo, com as mentiras que são colocadas, que muitas das vezes fazem um sentido muito grande para nós. E aí nós somos levados. Então a igreja, a congregação batista 13 de setembro, está plantada aqui há 11 anos. Ela precisa continuar arraigada na verdade. Ela não pode abrir mão. É algo inegociável. Inegociável. Pode ser que chegue alguém aqui, assim como acontecia nas igrejas, né? Na igreja de Corinto, na igreja lá na Galácia, entravam pessoas para tentar arrebanhar, pegar de dentro aqui, lobos vorazes. Mas se a igreja estiver alicerçada na verdade, ela vai expulsar essas pessoas daqui, porque eles terão certeza e convicção. A gente compara um campo de futebol a uma partida de futebol. Pode ter tudo, pode ter a torcida, o juiz, os 11 jogadores de cada lado, comissão técnica, gandula, pode ter tudo. Mas se faltar a bola, tem futebol? Não. A doutrina é a mesma coisa. Você pode ter o templo maravilhoso, você pode ter os melhores som, cadeira, poltrona, pode ter o ar-condicionado melhor, pode ter tudo. Mas se não tiver a palavra, não tem. É tudo menos a igreja. Ok? Então esse crescimento, pode haver crescimento, mas não é um crescimento saudável. Ok, queridos irmãos? Segundo ponto, segundo aspecto aqui, é exatamente o amor, né? Que é a atmosfera para o crescimento. Queridos, o amor, ele aqui vai tratar aqui como um veículo da verdade. A verdade sem amor, ela pode ser dura e fria. É interessante esse contexto, porque o amor, ele sempre vai estar dentro desse contexto. Tudo que nós vamos fazer precisa ter o amor permeado nas nossas atitudes, na ação, porque senão não tem sentido. É o que acontece quando usamos a Bíblia para julgar e condenar, em vez de buscar a edificação e a restauração. É interessante que, no contexto do amor e da verdade, essa verdade nas nossas relações, vou trazer assim, essa aplicação, nas nossas relações, muitas vezes nós entendemos que aquilo é a coisa certa a se fazer, mas muitas vezes falta amor, falta nós olharmos uma ótica de querer o bem daquela pessoa, e nós queremos, aí nós
Irmãos, a verdade, ela sempre será verdade. Doa em quem doer. Mesmo que eu não concorde, a verdade será sempre a verdade. E muitas das vezes nós, com um pensamento, muitas das vezes egocêntrico, as pessoas olham para si mesmos e não concordam com a palavra de Deus. E começam a estabelecer então as suas próprias verdades. A importância de seguir a verdade vai nos proteger. Aqui em Efésios mesmo, no versículo 4:14, diz assim: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só, a verdade vai nos proteger desses ventos de doutrina, dessas falácias que muitas das vezes você é seduzido com promessas de prosperidade, promessas de que você vai conquistar aquilo que você está almejando. Irmão, nós estamos inundados, vamos colocar assim, de uma doutrina de prosperidade, onde o homem ele fica no centro. Deus, ele é como se fosse um gênio de uma lâmpada. A pessoa vai lá e pede, e tem que ser atendido. Então essas doutrinas, a Bíblia aqui, Paulo vai colocar como doutrinas, ventos de doutrinas, astúcia dos homens. Em outros textos, Paulo vai trazer também como doutrina até mesmo de demônios. Isso que está sendo utilizado. E sem a verdade, nós somos facilmente enganados. Tinha um exemplo, uma ilustração de um camarada que ele trabalhava na Casa da Moeda. E o outro falou para ele assim, ele fazia ali a verificação das notas, né? E aí ele pegou a nota verdadeira e ficou analisando. Aí o rapaz perguntou para ele assim, por que você fica olhando a nota verdadeira? Está bem gordinho, né? Eu estou um pouco gordinho. Aí você pode dizer assim, não, pastor, não, o senhor está se alimentando bem. Pode ser que não. Pode ser que esse crescimento aqui possa estar só no x-salada e no refrigerante. E eu estou ganhando gordura, massa, e isso lá na frente vai me fazer ser prejudicial. Não é um crescimento saudável. O crescimento saudável ele é pautado numa boa alimentação, né? Uma alimentação balanceada, exercício físico, isso nós sabemos. Então, quando Paulo compara a igreja com o corpo, nós temos que também entender esse contexto. Tá? Então, o verdadeiro crescimento ele vai acontecer de uma forma que o Senhor então estabelece. Nós vamos ver esses pontos no qual a igreja, os amados irmãos, todos nós precisamos atentar para que a igreja possa desenvolver, ela não venha a estagnar. O primeiro aspecto é a verdade. Conforme nós vimos no texto, nós lemos, seguindo a verdade. Então, amados, a verdade é o nosso fundamento inegociável. Agora eu pergunto aos amados, o que é a verdade, né, nesse contexto aqui? E hoje nós estamos vivendo uma crise. Estamos vivendo uma crise grande, que as pessoas não querem mais ter uma verdade absoluta. As pessoas querem relativizar. Isso aqui é pecado. Não, eu não penso dessa forma, eu penso diferente. E começam então as opiniões. Cada um tem uma opinião diferente. E aí cada um vai colocando as suas ideias, vai estabelecendo doutrinas em cima dessas ideias e vai se fugindo de uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos irmãos? O
próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, é Cristo. Então é a doutrina bíblica que nos liberta, que santifica e que nos dá direção. Por mais que a igreja ela tenha uma boa ação social, por mais que ela tenha um bom trabalho com o esporte, ela proporciona muita coisa para a sociedade, a igreja esteja cheia, mas se a palavra de Deus não é a verdade que estabelece padrões, que santifica a igreja, que dá direção para a igreja, e aí a gente fica se desgastando, aconselhando, essa pessoa não consegue ficar em pé, como se estivesse num piso escorregadio, cheio de sabão, ela não consegue, todo o tempo escorregando, não firma os seus passos, ainda é um bebê espiritualmente. E é interessante que em Hebreus, né, o autor de Hebreus ele vai exatamente fazer essa observação, quando ele diz exatamente que quando era para vocês serem mestres, vocês ainda estão nos rudimentos. Muitas vezes o crescimento não alcançou essas pessoas, elas estão raquíticas espiritualmente. Quantos não se encontram nessa situação? Quando eram para ser líderes, quando eram para estar aqui dando aula para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, quando era para estar servindo como diácono aqui, quando já era para estar recebendo uma missão, o seu chamado, para abrir um outro trabalho, ainda está aqui ainda, escorregando, tentando se segurar. E isso muitas das vezes, irmãos, porque nós esquecemos que precisamos ter uma vida com Deus, de oração, de entrega a Ele verdadeiramente. Esse crescimento relacional é mais perdão, mais serviço, mais unidade, queridos irmãos. Irmãos, entendem que tudo faz parte de um contexto? Se eu amo meu irmão, de fato, nós não queremos ter inimizade. Lá em Mateus também vai falar isso. Se você está com uma oferta, tu tem alguma coisa com o teu irmão, o que é que tu faz? Tu vai lá e oferta, né? Não. Segura a tua oferta aí. Vai lá com o teu irmão, se reconcilia-te com ele, depois você retorna e então entrega a tua oferta. Significa o quê? Nós precisamos ter essa busca pelo entendimento, pela reconciliação. E é interessante que na nossa justiça, no nosso entendimento, o pastor Júlio me ofendeu. O pastor Júlio me ofendeu. Ele que tem que vir aqui pedir perdão de mim. É assim que ele fala? Ele que tem que vir aqui, ainda fica aqui boçal, né?